nós vamos ver hoje é pecadinhos de estimação. Eu tinha mencionado para os irmãos, e eu acho que a imagem fala muito por si só, não é verdade? Pecadinhos de estimação. Abre lá comigo Romanos capítulo 12, eu quero usar esse texto como introdução. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Esse é um texto bem conhecido, mas essencial quando se fala sobre a santificação do corpo. Nós temos falado sobre a santificação do corpo, nós já falamos sobre a santificação do espírito, santificação da alma, e agora nós estamos falando sobre a santificação do corpo. É uma parte mais prática, né, para a vida cristã, tá bom? Santificação do corpo. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Nós já oramos, pedindo ao Senhor para abençoar a pregação, o pregador, os irmãos, e certamente Deus há de fazer isso. Então vamos fazer a leitura. A palavra diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bem, então esse é um texto bem conhecido, né, entre nós. Nós estamos caminhando para a reta final, nós vamos estar vendo alguns pontos sobre a santificação do corpo e já nós vamos entrar na nossa santificação plena, total. Lembra qual versículo que nós temos usado como base para essa parte do assunto da santificação? Quem lembra aí a referência? É um versículo que nós temos falado muito. Exatamente, 1 Tessalonicenses 5:23. Nós já falamos tanto esse versículo aqui nos cultos que eu acredito que, quer ver só, vamos fazer um teste? Fala comigo, 1 Tessalonicenses 5:23. Vamos lá? Vamos falar alto, hein? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo, se você não pôde falar porque não tem esse versículo decorado, vamos falar agora um pouquinho mais forte, um pouquinho mais rápido, me acompanha, vamos lá. 1 Tessalonicenses 5:23, vamos. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, tem alguns aí que precisam decorar esse versículo ainda, e agora saiu bem mais forte. Enfim, nós já falamos sobre a santificação do espírito, da alma, e nós começamos a falar sobre a santificação do corpo. Nós aprendemos já, com relação à santificação do corpo, nas últimas duas mensagens, que o nosso corpo precisa ser santificado. Por quê? Porque apesar de sermos salvos, o nosso corpo ainda está contaminado pelo pecado. Porque o nosso corpo pertence a Deus e ao templo do Espírito Santo. Porque tudo o que fazemos com o nosso corpo deve glorificar a Deus, porque não devemos satisfazer os desejos da carne, mas andar conforme o Espírito Santo, e porque cada um de nós seremos julgados pelo que fazemos através do nosso corpo. Creio que isso ficou bem claro para os irmãos. Se de repente você pensar assim: pastor, eu perdi a mensagem, uma ou outra, como é que eu faço? Essas mensagens a gente tem gravado e colocado no YouTube, no canal da igreja, para que você possa acompanhar, caso haja alguma eventualidade de você falte do culto por algo urgente, tá bom? Mas a questão é que o nosso corpo é uma expressão externa de um estado espiritual interno. O exterior, ele mostra muito sobre o interior. Pessoas desprezam esse fato, mas isso é uma verdade. Inclusive, nós vamos falar muito sobre isso quando falarmos sobre vestindo-me com modéstia. Porque a forma como nós nos vestimos reflete o estado do nosso coração também. Por isso, a santificação começa no nosso coração. Ou seja, quando o coração é santo, todo o corpo será santo. Então, tudo parte do coração, irmãos. Da sua proximidade com Deus, da forma como você se relaciona com Deus, da forma como você ama a Deus, como você busca a Deus com sinceridade e humildade. Quando nós fazemos isso diante de Deus, o nosso coração é transformado. E
quando o nosso coração é transformado, automaticamente o nosso corpo ele vai refletir um coração transformado. Por isso é tão importante entendermos que este processo de santificação, ele é profundo. Ele é profundo. Envolve detalhes que muitas vezes são desprezados pela maioria dos cristãos. Trata-se de uma consagração total. Não existe espaço para pecadinhos ou pecadões. Esse texto que nós lemos a respeito de apresentar os nossos corpos em sacrifício ao Senhor como culto racional, ele nos remete lá ao Antigo Testamento, quando os animais eram oferecidos em sacrifício ao Senhor. Lembra lá sobre as leis dos animais, a forma como, aquelas leis cerimoniais, a forma como os animais deveriam ser oferecidos em sacrifício ao Senhor? Esses animais não podiam ter defeito nenhum, e por isso eles eram cuidadosamente examinados, separados e consagrados para o sacrifício ao Senhor, para o culto ao Senhor. E ele diz aqui sobre sacrifício, nós oferecendo os nossos corpos em sacrifício ao Senhor. Então, para falarmos sobre a santificação do corpo, nós temos que entender alguns conceitos essenciais, que são extremamente importantes para nós podermos ter o nosso corpo santificado pelo Senhor. A Bíblia ensina que, dessa forma, os nossos corpos devem ser oferecidos ao Senhor como sacrifício. E um detalhe importante aqui é que Paulo não está falando sobre sacrifício de sangue. Ele não está falando sobre sacrifício de carne e sangue, né? Porque isso aqui seria bizarro se ele estivesse falando assim. Então é óbvio que ele não está falando sobre esse tipo de sacrifício. Mas sobre qual sacrifício Paulo está se referindo aqui? Tem um versículo lá em Hebreus que diz muito sobre isso. Qual é o tipo de sacrifício que nós cristãos oferecemos a Deus? Hebreus 13:15, ele diz assim: portanto, ofereçamos sempre por Ele quem? Se você ler os versículos anteriores, você vai ver que ele está falando de Jesus. Oferecer por Jesus, ou seja, através de Jesus, pois Ele é o único mediador entre Deus e os pecadores. Então, Cristo é a nossa entrada para o céu, Ele é o caminho para o céu, né? Por isso Jesus Cristo disse lá em João 14,6, lembra o que ele disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quê? Porque Ele é o único mediador, como diz Atos também. Não existe outro mediador entre Deus e os homens, somente Jesus Cristo, o homem. Então, por Jesus, ofereçamos a Deus sacrifício de louvor, isto é, agora ele explica esse sacrifício, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Esse é o nosso sacrifício, esse é o nosso estilo de vida. Apesar de nós não oferecermos mais ao Senhor, nós não precisamos oferecer ao Senhor sacrifícios cruentos, sangrentos, né? Animais degolados. O nosso sacrifício é fruto dos lábios que confessam o seu nome, lábios que confessam o seu nome. Então, embora hoje não ofereçamos mais sacrifícios sangrentos a Deus, pois o sacrifício de Jesus foi perfeito e suficiente, tornando desnecessários os sacrifícios de animais. O que o Senhor espera de nós é um sacrifício espiritual, um coração cujo estilo de vida revele pureza e consagração. É isso que Deus espera de todo cristão. Todo cristão. Apesar de ser isso que Deus espera de todo cristão, é exatamente isto que tem sido desprezado pela maioria dos cristãos. Porque, infelizmente, nós estamos vivendo uma época difícil onde a comunidade cristã, e quando eu me refiro à comunidade cristã, eu não estou falando de comunidade evangélica. Particularmente, cada pessoa tem um pensamento. O meu pensamento particular, eu não vou te crucificar se você pensar o contrário, porque é apenas um pensamento meu. Particularmente, eu não gosto muito, você não me vê muito usar o termo evangélico. Por quê? Porque quando se fala evangélico, aí você está falando de denominação A, denominação B, denominação C, denominação e tal, e aí você coloca junto ali várias outras denominações, aí você coloca junto
Testemunha de Jeová, Adventista do Sétimo Dia, e igrejas pentecostais, igrejas isso, igreja aquilo, tudo isso é evangélico. Particularmente eu não gosto muito desse termo, é como se você pegasse todas as denominações, colocasse dentro de um saco, desse uma sacudida e saiu os evangélicos. Não, eu então não creio. Mas eu gosto de usar a palavra cristão, ou salvo. É isso que Deus espera da comunidade dos salvos. É uma vida de pureza e consagração. Mas, infelizmente, a comunidade dos salvos, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, não tem se preocupado muito com relação a isso. Eu acredito que você já deve ter determinado isso em alguma das mensagens. Se não, as mensagens que virão a seguir, você vai determinar isso. Porque nós vamos falar sobre tantas coisas. Estilo de vida, estilos de vida tão contrários à palavra de Deus, que você vai ver o quanto a maioria tem vivido esse estilo de vida, sem consagração, sem pureza, um estilo de vida relaxado, como se não se preocupasse com a santificação de Deus. Então essa pureza no nosso coração, ela se manifesta no corpo, por meio das nossas atitudes, palavras, escolhas e de tudo que fazemos com este corpo. Em tudo isso, tudo que fazemos com o nosso corpo deve refletir a glória de Deus. Tudo que fazemos com o nosso corpo deve refletir a vida de Cristo, o caráter de Cristo, porque Cristo é o nosso objetivo, Cristo é o nosso alvo. Tanto é que ele diz ali, não sede conformados com este mundo. Conformado é ser conforme, é seguir o molde, é ser conforme o molde. O nosso molde é Cristo. Não é esse mundo, é Cristo. Então, ele está dizendo aqui sobre um culto racional, você observou? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional. Quando falamos sobre culto racional, ao santificar-nos a Deus, estamos também cultuando ao Senhor através desse corpo. Mas um detalhe extremamente importante que precisamos entender é que, apesar de muitas vezes nós falamos assim, não, eu estou indo para o culto, eu estou indo cultuar a Deus. Aí nós estamos nos referindo a quê? A você deixar o seu lugar e vir aqui nesse salão onde se reúne a igreja. Não é simplesmente vir à igreja, é vir onde está a igreja. Né? Então, nós pensamos em culto somente sob essa perspectiva. Mas a questão é que culto racional é a adoração consciente e integral que prestamos a Deus. Não de forma mecânica ou inconsciente, e muito menos restrita aos domingos, mas vivida a cada dia, oferecendo-lhe toda a nossa vida como expressão de louvor e santidade. E isso significa que essa prática deve ser feita no trabalho, nos estudos, lá no curso, na faculdade, na escola, nos cursinhos, independente de onde você estiver, na padaria do seu João, seja onde for. Por onde você vá, esse estilo de vida é o que nós devemos carregar conosco. Essa expressão de louvor. Então a adoração a Deus não é simplesmente aqui onde nós nos reunimos para cantar e para ouvir a palavra, para lermos juntos, para orarmos, para ofertarmos. Sim, isso aqui é adoração e é extremamente importante essa adoração conjunta, essa adoração em comunidade, na comunidade de Cristo, a igreja, né? A própria palavra igreja, ela significa ajuntamento. Um dos significados é ajuntamento. Por isso, ninguém é igreja sozinho. Não existe igreja com alguém isolado em casa. Eu vou ficar em casa, eu vou cultuar aqui porque afinal de contas eu sou igreja. Não, esse conceito é errado. Na verdade, eu vou até te dizer que esse é um conceito satânico. Então, nós não devemos dizer assim, eu sou igreja. Não, eu não sou igreja. Nós somos igreja. Nós somos igreja. E por onde eu vá, eu estou levando a igreja comigo. Eu faço parte de uma igreja. Eu não sou igreja, eu faço parte de uma igreja. A igreja de Cristo. Então, eu não simplesmente sou igreja. Eu faço parte de uma igreja. E por onde eu vá,
eu preciso levar esse louvor, essa adoração comigo. Não significa que no trabalho eu vou pegar o violão e eu vou começar a cantar hinos de louvor lá. O patrão vai olhar para você e dizer assim, peraí, mas você não veio trabalhar? Não, então assim, haja com coerência, tá? Mas é um estilo de vida que glorifique ao Senhor, tá? Então, isso é um culto racional. E ele diz, não sede conformados com este mundo. Ele diz ali a respeito dessa conformidade com o mundo, ou seja, quando ele fala sobre o mundo, ele está se referindo aos pensamentos, às ideologias, aos costumes, aos padrões deste mundo. Este mundo tem padrões de pensamentos. Se você observar ao seu redor, você vai notar claramente, esse mundo tem padrões de pensamentos, padrões de ideologias. Ele tem padrões. E são justamente esses padrões que têm determinado o quanto esse mundo é corrompido, perverso, ele não presta. Mas nós estamos nesse mundo, apesar de não sermos deste mundo, não fazemos parte deste mundo. Não ser conformado com o mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Eu acho muito interessante a forma como ele coloca isso. Renovação do entendimento. Renovação da mente. E como que nós renovamos a nossa mente? Através da palavra. É a palavra de Deus que renova a nossa mente. Talvez muitos aqui, eu acredito que, muitos não, talvez alguns aqui não vão saber exatamente o que é isso aqui. Talvez tenha uma geração aqui que não sabe o que é isso. Mas nós sabemos, não sabemos? Lembra quando, eu me lembro no começo da minha conversão, dezembro de 96, quando eu aceitei Jesus como Salvador, eu tinha algumas fitas cassete que não eram as melhores. E aí, nós adquirimos um aparelho de som. Lembra daquele aparelho de som? Duplo deck. Lembra disso? E aí o que aconteceu? Foi que eu peguei com alguns irmãos em Cristo, com o meu pastor, com a família dele, peguei algumas fitas cassete. E aí eu peguei essas minhas fitas cassetes, que não eram as melhores, né? E aí coloquei ali a minha fita cassete, com músicas mundanas, horríveis, músicas que não glorificavam a Deus. E aí eu peguei essas fitas de louvores, instrumentais, de hinos, e aí o que nós fazíamos? Gravávamos por cima. Quem fez muito isso aí no passado? Levanta a mão. Agora, cá entre nós, seja sincero, quem não sabe nada disso que eu estou falando? Eu já imaginava. Você não se manifestou, né? Você coleciona? Ah, que legal, que legal. Espero que seja as melhores. E isso é renovação do entendimento. É quando você coloca algo bom, agradável a Deus, por cima daquilo que não presta. Você pega um copo de água suja, por exemplo, ou um recipiente com água suja, transparente, e aí você coloca debaixo da torneira e deixa a torneira correr. Já consegue entender isso? Deixa a torneira correr. Com o passar dos segundos ali, à medida que a água, mesmo aquele copo estando cheio de água suja, mas à medida que a água limpa vai caindo dentro daquele copo, o que vai acontecendo? A água suja, ela vai clareando. Por quê? Porque a água suja vai indo embora e a água limpa vai entrando. E chega num ponto que vai haver o quê? Só água limpa dentro daquele copo. A nossa mente é desse jeito. Irmãos, por isso é tão importante ler a palavra de Deus. Por isso é tão importante meditar na palavra de Deus. Não somente ler, mas meditar. Por isso é tão importante cantar a palavra de Deus, né? Isso é muito importante. Então, por falta dessa santificação, muitos cristãos não estão experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como ele disse no final do versículo 2. Muitas pessoas não experimentam a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por quê? Porque sem santificação, sem renovação da mente, é impossível experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. E o que esperamos
o que a gente espera com essas pregações é que Deus fale conosco através da palavra e que o Espírito Santo nos mostre que não podemos usar este corpo, que como nós já vimos pertence a Deus, para praticar pecados que a sociedade e muitas vezes cristãos aprenderam a tolerar, a acariciar, como se fosse um bichinho de estimação. Como se fosse um bichinho de estimação. Mas o que essas pessoas não entendem é que isso é extremamente perigoso. Esses pecados de estimação, a figura realmente, ela reflete a realidade disso. É justamente isso que muitos de nós fazemos quando nós brincamos com certos pecadinhos. Pecados que, para a sociedade, são comuns, normais. E esse conceito de comum e normal não pode entrar dentro da Igreja de Cristo. Não pode fazer parte das práticas da Igreja de Cristo. Uma pergunta muito importante que nós devemos responder, e seria muito bom se cada um de nós saíssemos daqui com essa resposta bíblica. Quais são os pecados que Deus permite? Quais são os pecados que Deus tolera por serem tão pequenos e inofensivos? Quais são esses pecados? Porque infelizmente nós vivemos numa época onde pecados que envolvem o corpo, especialmente, são considerados inofensivos. Muitos pecados que envolvem o corpo são considerados como pecadinhos, coisa simples. Não vou atrapalhar ninguém, eu não vou ferir ninguém, é coisa minha, sabe? Então assim, não tem problema. E o problema é que quando nós defendemos a santificação total, a santificação que Deus faz detalhadamente na nossa vida, e Deus tira até mesmo esses pecadinhos das nossas vidas, quando nós defendemos isso, aí muitas vezes nós somos taxados como radicais. Ah, mas você é radical. Não precisa tanto radicalismo. Ué, tá, então, para essas pessoas que disserem isso, faça essa pergunta. Quais são os pecados que Deus tolera porque eles são tão pequenininhos e inofensivos? Então, me dê as sugestões. Você vai colocar a pessoa em maus lençóis, porque não existe, e todos sabemos disso. Não existem pecados inofensivos. Não existem. Então, provavelmente nós responderíamos assim: Deus não tolera o pecado. Deus não tolera. Só que aí, quando nós observamos certas práticas, né, aí nós pensamos assim: puxa, muitas vezes eu tolero isso. É uma lista enorme, mas alguns exemplos aqui de pecados que muitas vezes são tolerados: a gula, ou a chamada glutonaria. Eu não vou perguntar para você quantos aqui já ouviram alguma pregação sobre gula, porque não é normal uma pregação sobre gula. Mas a gula é pecado? Claro. Abre lá comigo, até esses versículos aqui, eles se encaixam não somente para a gula, mas para vários outros que nós vamos ver. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Eu convido você a ler em casa todo o texto, tá? Para ter uma melhor coerência, mas por causa do nosso tempo não dá para a gente ler tudo. Mas o versículo 16 e depois o 19 a 22. Versículo 16, Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, os desejos da carne. Versículo 19 a 22. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Ele vai mencionar quais são as obras da carne: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias.
e coisas semelhantes a estas. Se faltou alguma na lista, ele completa, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é, agora o contrário, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esses são os frutos do Espírito. E o interessante é que, quando ele cita os frutos do Espírito, o último que ele cita aí nessa lista é, qual é? Temperança. E é justamente o contrário de glutonaria, porque temperança é domínio próprio. Temperança significa domínio próprio. É alguém ter domínio próprio, domínio sobre o seu corpo, domínio sobre os seus apetites. E justamente a gula ou a glutonaria são palavras sinônimas, porque gula é o desejo desordenado por comida e é a falta de domínio próprio no ato de se alimentar. Isso é gula, isso é gula. Ah, mas qual que é o problema com a gula? Você observou a lista que foi dada aqui em Gálatas 5? Observou a lista? Gente, ele coloca aqui adultério, fornicação, feitiçaria, idolatria, homicídios. E no meio dessa lista, glutonaria. Não é interessante isso? No meio de tantos pecados horrendos, a glutonaria está ali no meio. Qual desses aqui o Senhor odeia mais? Ah, o Senhor odeia mais o adultério. Não, o Senhor odeia mais o homicídio. Não tem o que o Senhor odeia mais. No sentido de o que é pecado ou não é, o que é permitido ou não. Então, esse é o problema com a glutonaria. O desejo desenfreado de comer, muito além do que o corpo precisa, é pecado diante de Deus. E isso torna a comida um ídolo. Já refletiu sobre isso? Conhece alguém que idolatra comida? Particularmente, eu já vi famílias que idolatram a comida. Pode faltar o que for. Pode faltar vestuário, pode faltar medicamentos, pode faltar pode faltar o que for. Mas a boa comida não pode faltar. E no dia que falta uma boa comida, essas pessoas elas ficam insatisfeitas e ingratas diante de Deus. Por quê? Porque o ídolo delas é a comida. E isso é gula, isso é glutonaria. Isso é glutonaria. Muitas pessoas encontram na comida uma plena satisfação. Outras buscam na comida um conforto para as angústias. Ah, eu estou angustiado, eu vou comer. Ah, eu estou muito triste. Cadê? Me dá meus chocolates aí. E a pessoa se empaturra de chocolate. Existe ou não existe casos assim? Ah, eu estou angustiado, eu me sinto bem quando eu como. Tá, aí, ao invés de buscar uma plena satisfação em Cristo, buscar a resposta para as suas emoções em Cristo, não, é muito melhor buscar satisfação na comida, nos doces, nos chocolates, nas besteiras, né, e tantas outras coisas. Irmãos, eu não estou falando que essas coisas são pecados, mas os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Os irmãos estão entendendo. Eu estou falando de pessoas que buscam uma plena satisfação nessas coisas. É caso de gula mesmo. Não estou falando de gostar de comer, é diferente. Eu gosto de comer. E você observa que eu gosto de comer. Você gosta de comer, não gosta? Comer é bom, é agradável, é gostoso, é bênção do Senhor. Mas a gula não. A gula é pecado. Traz consequências sérias para a saúde, para o corpo. Nós vamos falar sobre a saúde do corpo mais para frente. Traz consequências e a Bíblia nos ordena cuidar do nosso corpo. Nós vamos ver isso. A Bíblia nos ordena. É justamente por isso, agora entenda, eu sei que existem problemas de saúde, problemas de certos desequilíbrios que causam um sobrepeso em algumas pessoas. Nós não estamos tratando disso, mas a questão que nós não podemos fugir é que
Existem outras pessoas que, por causa da glutonaria, ou seja, do excesso de comer, se tornam pessoas obesas. E quando eu falo obeso, eu não estou falando simplesmente acima do peso. A grande maioria da população está acima do peso. Eu estou falando de pessoas que estão muito acima do peso. Essa foi uma das coisas que me preocupou há tempos atrás, porque eu comecei a observar e eu vi até muitos pastores que estão bem acima do peso. E eu pensei, puxa vida, como é que nós vamos envelhecer? Como é que nós vamos fazer a obra do Senhor? Porque com isso vem hipertensão, doenças cardíacas, diabetes tipo 2, né, por causa do excesso de açúcar, cansaço excessivo, dificuldade de locomoção e uma infinidade de problemas. Concorda comigo ou não? E aí eu comecei a pensar sobre isso. Comecei a ficar um pouquinho mais esperto. Nós precisamos ficar um pouquinho mais espertos e nós vamos falar muito sobre isso nos cuidados do corpo. A gula é um pecado silencioso, porém é tolerado. Outro que é muito comum, né? Palavrões, xingamentos e uma linguagem indecente. Comuns ou não? Muitas vezes cristãos fazem até mesmo sem notar. Porém a palavra de Deus nos diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que significa a palavra torpe? Alguém poderia me ajudar aí? Hã? O que se encaixaria nesse conceito de palavra torpe? Cadê o nosso professor? Agressivo e de má índole. Exato, é nesse sentido. Palavra agressiva, de má índole, palavra tola, palavra... Tudo se encaixa em palavra torpe. Vil. Mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. As nossas palavras devem transmitir graça àqueles que as ouvem. Mas cada vez que um cristão chega com xingamento, com palavrões, uma linguagem indecente, uma linguagemzinha torpe, ou uma palavrinha que às vezes, né, flui por causa da ira momentânea, tudo isso não traz honra e glória a Deus, muito pelo contrário. Então nós temos que tomar cuidado até mesmo na forma como nós transmitimos verdades. Aquele ali, ele é tão indecente que vive. Aquela mulher ali, ela é uma... Cuidado com esse tipo de linguajar. Isso não é de crente, mas para as pessoas lá fora são normais. E para muitos cristãos soam como normais, mas não deve ser assim. Está vendo? Outro exemplo que temos, por exemplo, que é muito normal, fofoca. Eu dou graças a Deus, aqui não tem fofoca, as igrejas que eu conheço não tem fofoca, acho que a sua igreja lá não tem fofoca, quase não tem, né? A gente não tem esses problemas nas igrejas, né? Provérbios 11:9 diz assim, o hipócrita com a boca destrói o seu próximo. E irmãos, tudo isso aqui, tem tantos versículos que falam sobre isso, que a gente ficaria tempos, né, lendo esses versículos. Tem muitos textos. A Bíblia fala muito, mas o que eu estou trazendo aqui para os irmãos é somente alguns exemplos de coisas que não deve haver na nossa vida, porém, que têm sido tolerados. E a fofoca tem sido tolerada por muitos cristãos. A palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 18, que se o seu irmão pecar contra ti, qual é o seu dever? Vá até ele, entre ti e ele só, e se acerta com ele. Mas infelizmente o que acontece é que muitos cristãos ficam insatisfeitos ou eles ficam irados ou algo nesse sentido com outro cristão, e ao invés de chegar naquele irmão, naquela irmã, se acertar com ele, o que muitas vezes é feito? Fala para outra pessoa, olha, você não sabe o que o pastor falou para mim, você não sabe o que o pastor fez comigo. E aí muitas vezes chega no ouvido do pastor, é verdade, meu irmão, não estou sabendo disso não, é mesmo? Já aconteceu vezes de irmão chegar e falar assim, pastor, eu preciso te falar uma coisa, peraí, mas é sobre alguém? É o fulano, você não sabe o que ele fez. Aí sabe o que eu já até compartilhei com alguns aqui, eu fiz isso mesmo, eu falei, não, peraí, deixa eu fazer o seguinte,
A palavra de Deus diz, vai entre ti e ele só, né? Então, você quer falar? Então tá. Deixa eu ligar para o irmão e aí nós vamos conversar nós três. Eu posso servir como testemunha. Nós vamos conversar nós três. Sabe o interessante é que quando você faz isso, a pessoa não vem mais fofocar. Só existe fofoca porque tem ouvidos para ouvir. Se não houvessem ouvidos para ouvir, não haveria fofoca. E esse é um pecado que tem corroído igrejas, tem corroído vidas, tem corroído relacionamentos. Né? Então não deve haver. Né? A palavra de Deus, ela fala para nós, e lá em Provérbios 6, né, versículos 16 a 19, estas 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª a sua alma abomina. Quais 6 coisas o Senhor odeia? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras. Estas 6 coisas o Senhor odeia, mas a 7ª, a alma dele não odeia, ela abomina, que é o quê? O que semeia contenda entre os irmãos. Deus não odeia, ele abomina. Não seja abominável para Deus. Não semeie contendas. Não fale, escuta, não fale de problemas relacionados à igreja, porque nós somos pecadores e a igreja de Cristo é formada por pecadores redimidos, que estão sendo transformados, santificados. Não fale dos problemas da igreja para pessoas de outras igrejas. Não fale de problemas da igreja para aqueles que não têm Jesus. Isso vai servir como um empecilho para que eles creiam em Jesus. Eles não vão querer esse Jesus que nós servimos, por quê? Eles vão olhar e dizer assim, puxa, mas na sua igreja só tem hipócrita, eu nunca vou para lá. Então, não faça isso, não seja abominável para Deus. Se tem algum problema, alguma questão, alguma dúvida, não fique com esta dúvida. Ah, o irmão não me olhou, eu acho que ele está bravo comigo. Não fica com esse achismo. Vai até ele e pergunta, irmão, você está com algum problema comigo? Eu te fiz alguma coisa? Vai, por quê? Não, porque talvez é impressão minha, mas eu acho que você não me cumprimentou. Aí aquele irmão vai dizer para você assim, olha, não tem problema nenhum. Então tá tudo bem? Tá tudo bem, então tá ótimo, obrigado, Deus abençoe. Ah, pastor, mas e se ele contar mentira? Bom, aí é outra história, aí é problema dele com Deus. A nossa parte nós fazemos. Se o nome de Cristo vai ser difamado, não vai ser através da minha boca, não pode. Mas infelizmente, é um pecado que tem sido tolerado. Outro exemplo que tem sido tolerado, nós vamos ver mais 2 aqui rápido e terminar. Preguiça. Quem nunca tem uma preguicinha de vez em quando, né? Mas é normal. Eu acho que esse é um dos mais normais, né? Ah, eu estou numa preguiça hoje. Provérbios 21, 25, olha que interessante. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam a trabalhar. E a palavra de Deus fala o quanto é importante o trabalho. Sim, a Bíblia fala muito sobre isso. Ouvi um pregador dizendo certa vez assim, olha, o trabalho é uma consequência do pecado. Discordo totalmente. Na verdade, antes mesmo da queda do homem, o Senhor colocou Adão no jardim para fazer o quê? Para o lavrar e o cuidar. E para lavrar o jardim é necessário trabalho, não é verdade? Arrancar ali, né, tal, né, mexer e tudo mais. Hã? Exatamente. Né? Aí é outra história, né? Mas preguiça é a negligência em cumprir com diligência as responsabilidades que nos foram confiadas, evitando o esforço e se entregando ao comodismo e ao desânimo. Ah, eu não vou na igreja hoje não, estou tão desanimado. Não, está com preguiça. Ah, eu não quero ler a Bíblia hoje não, eu estou no desânimo. Não, está com preguiça. Chama o pecado no nome certo, é preguiça. Nós precisamos fazer isso. Ah, eu sei que eu preciso, vai ter evangelismo sábado que vem. Ah, mas eu estou no desânimo. Não, é preguiça. Não é desânimo não, é preguiça. Preguiça, né? A preguiça revela um coração que idolatra a si mesmo. Eu quero, eu faço. Eu não quero, eu não faço. Bem-vindo à preguiça.
É justamente isso. Eu quero, eu faço. Eu não quero, eu não faço. Né? Cristãos não oram e não leem a Bíblia porque têm preguiça. Cristãos que não são fiéis aos cultos porque têm preguiça. Não evangelizam porque têm preguiça. Pessoas que não trabalham, não gostam de trabalhar porque têm preguiça. Pessoas que não prosperam na vida porque têm preguiça. E eu já vi muitos marmanjos que não gostam de trabalhar mesmo. Talvez você já viu também, né? Preguiça. Preguiça é pecado? É pecado. E para finalizar e fechar com chave de ouro, vou falar aqui um que a gente quase nunca, né? Impontualidade e negligência nos compromissos. Impontualidade e negligência nos compromissos. A impontualidade é o ato de se atrasar nos compromissos. É um pecado negligenciado entre muitos crentes, porque é um pecado comum e tolerado. Afinal de contas, todo mundo atrasa. O atraso hoje, até mesmo para muitas pessoas, é chique. É chique. Está lá no dia do casamento. O noivo chega na hora. A noiva, normalmente, em média, ela se atrasa 30, 40 minutos. E o coitado do noivo está lá em pé, com aquelas roupeiras lá, naquele calorão. Nem eu, né? Me casei no mês de dezembro. Estava aquela chuva de verão. Um mormaço dentro da igreja. Mas graças a Deus, a minha esposa não atrasou, não. Nem a sua? Amém. Se a sua esposa não se atrasou no casamento, ó, ponto para ela. Mateus 5,37, Jesus ele nos ensina no seu sermão um conceito muito importante. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é procedente do mal, ou de procedência maligna. Pastor, mas o que tem a ver isso aí com impontualidade, compromisso e tal? Não, tem tudo a ver. Né? Sim, sim, não, não. Irmão, tal hora eu vou estar na tua casa. É um compromisso? Muitas vezes se atrasa e nem manda uma mensagem, irmão, ó, eu vou atrasar uns minutinhos, tá? Aconteceu um imprevisto, né, Gabriel? Aconteceu um imprevisto, eu vou atrasar um pouquinho, mandou uma mensagem hoje, não, eu vou atrasar, tive um acidentezinho aqui, mas eu vou atrasar, mas eu vou, amém. Né? Irmãos, quando nós chegamos atrasados nos nossos compromissos, revela falta de organização e disciplina. E muitas vezes nós, olha só, e tudo isso aqui eu estou me colocando no meio, nós falhamos nisso. Porém, quando nos atrasamos, agora vamos entrar numa parte mais espiritual, para os cultos, demonstramos algo ainda mais sério, porque o culto não é simplesmente um compromisso. Se você vem ao culto só para poder marcar um compromisso, né, bater um cartão, você está errado, nós estamos errados. Não é bater um cartão, mas a questão do culto, quando nós nos atrasamos para o culto, isso revela falta de zelo, de amor, falta de prioridade, falta de reverência para com as coisas de Deus, porque no nosso trabalho, normalmente, nós não nos atrasamos. Verdade ou não é? Eu não me lembro quando foi que eu me atrasei no meu trabalho secular. Não me lembro. E eu sei que muitos aqui também dariam esse testemunho. Mas na igreja é normal. É normal. A pontualidade no culto é uma forma prática de expressar que Deus ocupa o primeiro lugar da nossa vida e que valorizamos o tempo que temos para adorá-lo em comunhão com o seu povo. Em comunhão com o seu povo. O problema é que muitos cristãos eles não se preocupam com o horário de chegar para o culto. Mas eles se preocupam com o horário do culto terminar. Já é 9 horas. Ele não vai terminar a pregação, já está dando 9 horas. Mas repara que normalmente pessoas assim não se preocupam com o horário de começar culto. Não se preocupam. São mais relaxados quanto a isso. Mas eu preciso ir embora. Eu preciso trabalhar amanhã. E queridos, como pregador da palavra, eu vou me abrir para os irmãos. Nós fazemos uma mensagem e a gente tenta, busca ao máximo terminar pontualmente. Mas nem sempre dá. Tem certas coisas que nós precisamos dizer porque são importantes.
Mas muitas vezes nós ficamos 1h30, 2 horas, 3 horas assistindo uma série, um filme, alguma coisa. Mas a pregação tem que terminar 9 horas em ponto, porque senão puxa a vida, né? Nós tentamos, nem sempre dá. Hoje, como nós temos o nosso intervalo do cafezinho, às vezes acontece algum imprevisto, alguma coisa, né? Preocupação com o horário. Eu não fui tomar café hoje lá com os irmãos, e muitas vezes os irmãos dão falta lá de mim. Às vezes alguém vem trazer um copinho de café, alguma coisa, mas por quê? Porque eu estou ajeitando as coisas aqui, preparando para o culto, e nem sempre dá para ir lá. Hoje estava ensaiando, o Robinho, a gente estava passando um hino aqui, que a gente ia tocar hoje, então não deu certo, não deu para ir lá. Mas por quê? Porque nós buscamos começar na hora certa. Às vezes acontecem imprevistos? Sim. Acontecem imprevistos na sua vida? Sim. Mas são imprevistos. Agora, toda vez é complicado, né? Então, irmãos, sejamos pontuais. Pontuais. Nós cantamos que Deus é digno de honra e louvor, mas nos atrasamos nos cultos. Nós não honramos compromissos. Dizemos que Deus é a pessoa mais importante para nós, mas muitas vezes, em muitos lares, as visitas fazem cristãos se atrasarem para a igreja, e até mesmo, muitas vezes, visitas fazem cristãos deixarem de ir na igreja. E ainda alguns, aí às vezes a gente fala assim, irmão, senti sua falta, tal. Particularmente, se alguém me pergunta assim, irmão, senti sua falta, eu ficaria sem jeito de falar assim, é porque chegou visita em casa. Eu ficaria sem jeito, sem graça de falar isso. Porque quando a gente faz isso, a gente mostra para as visitas que eles são mais importantes que o nosso compromisso com as coisas de Deus. Eles são mais importantes e eles estão nos observando. Por outro lado, quando chega a visita na sua casa e chega a hora de ir para o culto, se você dá um bom testemunho e diz para eles assim, meu tio, tia, primo, irmão, fulano, amigo, está chegando a hora da gente ir para o culto, vai ser um prazer se você for com a gente. Aí já joga, né? O nosso culto lá começa às 18. E deixa eu abrir uma brecha aqui. O culto começa às 18, não às 19h30. Começa às 18. Mas não é 19h30? Não, começa às 18, porque nós temos, não é 2 cultos. Tem o primeiro culto e o segundo. Eu não vou no primeiro, eu vou no segundo. Não, eu não vou no segundo, eu vou só no primeiro. Não, o culto começa às 18. Aí nós temos a escola dominical, que é culto, o período de comunhão, ali de cafezinho, que é culto, e nós temos essa parte agora que também é culto. Então o nosso culto é esse. Aí se você fala para a visita assim, fulano, vamos lá comigo, né? Vai ser bom, o nosso culto começa às 18. A visita vai fazer o seguinte, então deixa eu ir embora, que senão eu vou te atrasar. Tá bom, então volta outro dia. Pronto. Pastor, mas se eu for assim, eu vou ser rude. Irmãos, as pessoas não se cansam de ofender a Deus com os seus pecados. Eu vou me preocupar em não ofender essas pessoas em detrimento da santidade de Deus? Puxa vida, nós temos que colocar as prioridades certas. Enfim, são exemplos, de coisas que nos atrapalham. Glutonaria, palavrões, fofoca, preguiça, impontualidade, tudo isso são coisas que Deus deseja trabalhar nas nossas vidas, porque a santificação, ela tem certos detalhes que são importantes. A Bíblia diz lá, lembra do versículo que nós vimos? O Senhor começou em nós uma boa obra e Ele há de completá-la. O Senhor constantemente está trabalhando na nossa vida. Não é porque eu não adultero, ou porque eu não estou na fornicação, ou porque eu não faço outras práticas que aos nossos olhos são extremamente escandalosas, que não significa que eu não preciso ser santificado. Mas, afinal de contas, todas essas coisas que nós vemos são como brincar com o perigo. Porque são exatamente essas coisas que estão tirando a nossa comunhão com Deus. Às vezes não são as grandes coisas, são as pequenas. O que nós precisamos fazer? Aprisiona. Mata isso. Clama a Deus. Implora ao Senhor. Deus, apesar de eu não cometer tantos pecados horrendos, aos olhos da sociedade e aos olhos dos cristãos, tem certos pecadinhos que eu tenho entregado à minha vida. Eu não tenho me preocupado com isso. Mas Deus, eu quero ser santificado nos detalhes. Em cada canto do meu coração, eu quero ser santificado pelo Senhor. Por quê? Não há pecadinho quando se trata de santificação
Cada ato do nosso corpo, cada ato do nosso corpo deve refletir um coração consagrado a Deus. Amém?